Bom dia. Como estamos? Estamos bem? Sim? Mais ou menos, não é? Bom dia também à gente que está na plataforma. E, bom, como sempre é um privilégio poder estar aqui e poder tratar de compartilhar um pensamento, uma mensagem que eu espero que seja da parte do Senhor e que possa ir ao encontro da nossa necessidade, não é? Eu sei que também damos aqui um cumprimento a toda a gente que está doente, lembramos deles, não é? Que há gente que falta aqui, que está meio doente, e também tenhamos presente nas nossas orações e que possa toda a gente estar recuperada o quanto antes possível, tá? Então, o tema pensando e lendo e meditando nas coisas que nos passam, preparei, que o Senhor deu-me uns versículos para poder compartilhar com vocês. Eu creio que são importantes, não? Às vezes nós também temos que ser recordados de coisas, ainda que muitas delas já as sabemos, não é? Dizia o apóstolo Pedro: eu não me cansei, enquanto eu estiver presente no corpo, diz, não me cansarei de recordar-vos estas coisas, uma e outra vez, não é? Enquanto eu estiver no meu corpo, diz, vou fazê-lo sempre, não é? E a palavra do Senhor é assim, é viva, é eficaz. Há coisas que nós lemos há um ano atrás e depois não nos lembramos durante o ano inteiro e de repente lemos outra vez e parece que voltam outra vez a ganhar vida, não é? Na nossa vida, não é? Então, o tema de hoje é a amnésia, não é? Amnésia. Então, para aqueles que apontam, vai a tema, não é? Diz, vai a título, não é? A amnésia, não é? E é uma doença que às vezes todos nós sofremos um bocadinho. Agora, se Deus permite, com a graça de Deus, eu vou desenvolver o pensamento, não é? E seguramente alguns de nós, em algum momento da nossa vida, vemos identificados, não? Padecemos desta doença, não? A amnésia parcial, porque também é assim, é parcial porquê? Porque às vezes somos muito bons, ou esquecemos com facilidade certas coisas, mas há outras que não esquecemos nunca, não? Fizeram-nos uma coisa no ano 98 e temos aí, essa não esquecemos, mas outras coisas sim as esquecemos, não é? Então, às vezes é bom fazer um bocadinho de olho atrás, não? Ainda que a Bíblia diz, olha, aquele que põe a mão no arado e olha atrás, está a falar de outra coisa, não? Tem um tema. Às vezes é bom a gente fazer um bocadinho de feedback, não? Olhar atrás e não nas coisas que não ficaram atrás no mundo que a gente deixou, não olhar atrás como era a nossa condição quando nós chegámos aqui. Lembrar-nos, às vezes é bom recordar disso, não? Recordar como é que era a nossa condição quando nós chegámos aqui. E isso sim que é para todos, ou seja, não é somente para nós que levamos tempo, que entregamos a nossa vida a Cristo, senão para todos os que estamos aqui. É bom fazer isso, não? Recordar-nos como chegámos aqui, como era a nossa vida, quais foram os motivos que nos trouxeram aqui, não é? Uma vida de tristeza. Se digo alguma coisa que não é assim, por favor, corrigir-me, não é? Uma vida de tristeza. Era assim ou não era assim? Era assim, não? O que imperava não era a alegria, era a tristeza, não é? Porquê? Porque, nos invadiu a nossa vida e com esse pesar todo o dia de viver, não é? Fruto de uma vida de pecado, não? Fruto das decisões pecaminosas da nossa vida, do pecado que está em nós, que é a origem de todo o mal, não é? E que nos levava a viver da maneira que nós vivíamos, não é? Muitos de nós estamos aqui presentes, adições, não é? A gente que teve problema com adições, para quê? E porquê uma pessoa diz, então porquê as adições? Porque tínhamos um vazio tão grande, que buscávamos todas as maneiras possíveis para tratar de enchê-lo, ou ao mínimo para tratar uma pessoa quando tem uma dor, o que é que faz? Dói-me as costas, o que é que uma pessoa faz? Toma um comprimido, não é? Para tentar quê? Para tentar que não doa tanto, para apaziguar um bocadinho a dor. E ao final as adições eram o mesmo, não é? Havia uma dor tão profunda, um vazio tão profundo dentro de nós, que buscávamos recursos, nas adições, nisto, naquilo, para tentar encher ou apaziguar esse pesar, essa tristeza, esse vazio que havia dentro do nosso interior, a solidão,
a solidão, não saber o que fazer. Eu lembro-me desses momentos quando eu estava na rua, que não sabia o que fazer da minha vida, estava sozinho, ainda que tinha gente à minha volta, mas sentia-me completamente sozinho, sem saber para onde ir, sem ter rumo. Claro, jovem naquela altura, agora já não é tanto assim, mas com 20 anos uma pessoa tem... mas mesmo assim, sem forças, sozinho na vida, sem saber para onde dirigir a minha vida, não? Os problemas familiares, toda essa situação, e diz assim, olha, vais andar a escavar nisso. Não, mas às vezes é bom, sabes porquê? Porque depois, à medida que nós vamos passando o tempo aqui, alguns de nós entregamos a nossa vida ao Senhor, graças a Deus por Ele, não é? Começamos a receber as suas bênçãos, começamos a ser abençoados, desde esse momento. Há gente que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, mas somente pelo facto de estar aqui e de estar a participar deste ambiente, são salpicados de alguma maneira. As bênçãos estendem-se, o ambiente é favorável, começam a recuperar fisicamente, começam a recuperar mentalmente, começam a recuperar a energia, outra vez as forças, a vitalidade, essa que estava perdida, não é? Nós podemos saímos aqui, os rapazes saem aqui, as raparigas saem aqui a dar testemunho, e o que é que dizem sempre? Eu dou graças a quem? Dou graças a Deus, não é? Dou graças a Deus, porquê? Porque se não fosse Ele que me sacou do buraco, tirou-me, que deu-me isto, deu-me aquilo, fez isto, fez aquilo, começou a obra, tal. Todos nós, não é? Nós os casais, quando aqueles a quem o Senhor, pela sua graça e pela sua sabedoria, permitiu que tivéssemos uma companheira, formar uma família, no dia do nosso casamento, o que é que nós fazemos? Damos graças a nós. A quem é que damos graças? Damos graças ao Senhor. Isto é obra dele. Se não fosse por Ele, não podíamos estar aqui e tal. Queremos entregar a nossa vida para, quando nós fazemos os votos, entregar a nossa vida para o ministério, que o nosso casamento seja um instrumento útil para o ministério, para servir a Deus, para poder abençoar a outros. Quando o Senhor, na sua bondade, nos concede filhos, o que é que fazemos? Numa reunião, o que é que nós fazemos com os meninos pequeninos? Os apresentamos a quem? À igreja, ao Senhor. Olha, como dizer, Senhor, este é para ti, e entregamos a ti, damos-te graças. Tudo são agradecimento, é assim ou não? Estou certo ou estou errado? É assim, não é? É assim, tudo são graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. O problema, não é? Ou infelizmente, aí onde é que vamos, e aí por isso é uma palavra eu creio que é boa, tanto para nós que levamos tempo, como para os que não levam tanto tempo a caminhar com o Senhor. Infelizmente, o que é que passa? A vida é muito larga e não sempre há dias de sol, também há dias de chuvas cinzentos, como hoje, dias que não estamos tão tal, há dias que vêm problemas, situações, o ministério é complicado, é difícil, o nosso trabalho é difícil, lidamos com gente, pois como éramos nós, exatamente, nem melhores nem piores, gente dura, que vem de um passado tal, é difícil. Há muitas complicações, muitas dificuldades, não é? E então, com muita facilidade, com o passo do tempo, o discurso vai cambiando, já não é tanto graças a Deus, não, então é mais graças a quem? Graças a nós, ou seja, graças a nós, já as coisas começamos a fazer-nos nossas, não é? Já nos começamos a sentir melhor. Já pensamos que, já nos esquecemos de como era a nossa situação, a nossa condição quando chegamos, e já o mérito já não é tanto para o Senhor, não é? Aquele que nos sacou, aquele que nos deu, aquele que nos abençoou, senão já começamos a ver a coisa do nosso ponto de vista, não é? Do nosso ponto de vista, do nosso eu, do nosso... É por a nossa autonomia, é pela nossa força, é pela nossa autossuficiência, não é? E o discurso vai mudando, não é? Infelizmente é assim, e nós vemos ao largo da nossa vida, podemos estar, mesmo na nossa vida pessoal, passou-nos a nós pessoalmente, passam a diário à nossa volta
quando vê gente que, incluso nas reuniões, a dar graças a Deus e ao dia a seguir, ou dentro de 2 dias, a dizer graças a mim, a Deus, e eu vou fazer o que bem entendo, não é? Ou seja, voltamos um bocadinho, incluso, como diz a Bíblia em Santiago, quando fala dos planos presunçosos, não somos um bocadinho soberbos, dizemos, não, iremos ali, faremos isto, faremos o outro, negociaremos, eu vou fazer com a minha vida o que eu quero e tal, e Santiago escreve aí, faz como uma reflexão, para-lhes os pés e diz, se o Senhor permite, não era melhor dizer assim, se o Senhor permite, não é? Viviremos, e então iremos e faremos isto e faremos aquilo, não é? Porque quando começamos a sacar a Deus da equação, das contas, normalmente as contas saem mal, não é? As contas normalmente saem mal, não é? Pois chegam as notícias, olha, passou isto, passou aquilo, este rapaz estava, já não está, mansidão e tal. Porquê? Porque por esta presunção, há uns tempos atrás era graças Senhor, e agora eu vou fazer o que eu quero. Já nem graças ao Senhor, nem nada, senão eu sou o dono da minha vida. Já nos esquecemos de como chegamos, de como estávamos, quem é que nos deu a vida, a quem é que nós devemos agarrar-nos, quem é a rocha da nossa salvação, quem é a torre forte onde nós podemos ir. Esquecemos disso momentânea, ou seja, ao momento, não é? E o eu toma lugar e depois tomamos decisões muitas vezes assim um bocado à ligeira, não é? Então também as influências exteriores, as influências familiares, não é? Porque às vezes o ser cristão não é a gente sempre diz, não é? O ser um crente, ser um cristão verdadeiro, não é um cristão verdadeiro, uma pessoa que entregou a sua vida a Deus, quer servir ao Senhor, quer agradar-lhe com a sua vida, vai ter esse confronto, vai ter confrontos familiares. Eu vim trazer que divisão. Divisão. Quando não há divisão, mau assunto. Não é que não haja amor, não possas tu amar a tua família, tá? Mas tem que haver uma divisão clara entre o que é correto e o que não é correto. O que é santo e o que não é santo. Tem que haver uma divisão clara. Eu vim trazer divisão, eu vim trazer espada, eu vim trazer que as filhas contra as mães, os filhos contra os pais, as sogras, eu vim trazer, essa divisão deve de existir, não é? Deve de existir na nossa vida, não é? Então todas estas coisas, a pressão, o eu, este esquecer-nos de onde Deus nos sacou, pode levar-nos a isto, não é? A tomar decisões presunçosas, numa postura soberba, não contar com Deus para nada, absolutamente, não contar com aquele que nos sacou, não contar com aquele que nos deu vida, não contar com aquele que nos resgatou, que nos justificou, que nos abençoou, não é? E tomar as rendas outra vez da nossa vida e fazer as coisas sem contar com ele, não é? Sem o seu apoio, sem a sua aprovação, não é? Então, e agora nós podemos dizer assim, bom, então, mas isto pode-nos passar a nós? Pode-nos passar a nós. Seguramente alguma vez na nossa vida passou. Então, de tudo quando era agradecimento, tudo quando era a bênção da parte do Senhor, quando não é assim, sabes, quando eu noto, quando começa a haver queixa na minha vida. Quando passa de dar graças a ser queixoso, não? Às vezes temos a sensação, por causa dos problemas, de que o Senhor nos abandonou, não é? Que o Senhor nos abandonou, que não nos escuta, que não atende à nossa necessidade, porque o que estamos a viver é tão difícil e as situações que nos passam, as situações bem podem ser familiares, bem podem ser ministeriais da obra, bem podem ser tal, parece que o Senhor não nos atende, não é? Mas e não é somente a nós, a gente de Deus na Bíblia passou por então temos os seus exemplos para quê? Para aprender, não? Aprender e ver qual é que é o caminho que devemos seguir e o que não devemos seguir. Então eu queria começar aqui em Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias. Vamos passar-o rápido. Jeremias, sabemos que era um profeta do Senhor, não é? Escolhido pelo Senhor, e tinha uma palavra de Deus. E é tão bonito este tempo. Eu estava a preparar isto ontem à noite, esta manhã, e estava-me a lembrar, não, quando eu saía nas primeiras reuniões a dar testemunho,
E tínhamos estes versículos como promessas de Deus. Seguramente há versículos que ainda são promessas de Deus para a nossa vida, não? E acompanharam-nos durante toda a nossa vida. Mas não tínhamos nada mais, não é? Porque isto é um caminho de fé, tu não vês o que há no amanhã, nem do daqui a um minuto, não é? Toca-nos a caminhar por fé e confiar, não é? Mas tínhamos estes versículos e a palavra do Senhor que nos ajudava. Agarrávamos a eles com as duas mãos fortes e ajudaram-nos nos momentos difíceis, não é? As suas promessas para a nossa vida. Há Bíblias que põem as Bíblias de promessa, porque elas estimulam a nossa vida. E então aqui Jeremias começou o seu ministério desta maneira, no versículo 6. Vamos assim abreviar um bocadinho, só para ver o que é que depois aconteceu. Eu, porém, disse: Senhor Deus, não sei o que falar. O Senhor tinha dito: olha, antes estavas no ventre da tua mãe, disse: eu te conheci, antes que saísse a tua mãe, eu te santifiquei e te pus nas nações por profeta, não? Ou seja, o Senhor tinha escolhido para que ele fosse o profeta. O profeta, o que era um profeta naquele tempo? O profeta é uma pessoa que transmite a mensagem, mas não qualquer mensagem, que recebia diretamente de quem? De o Senhor. Isso era um profeta. O Senhor falava a ele diretamente e ele falava ao povo. Não é? Então o Senhor tinha escolhido a ele com este propósito, com este ministério. Tu vais a falar ao povo o que eu te vou dizer. O que eu te vou dizer, tu vais ensinar ao povo, não é? Era o seu ministério. E então ele como é que se via? Diz: mas eu não sei falar, Senhor Deus. Diz: eu não passo de uma criança. E o versículo 7, o Senhor, entretanto, lhe disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, tu o quê? Tu irás, e tudo o que eu te mandar, tu o quê? Tu dirás tudo o que eu te mandar. Veja a diferença de estar alinhado com o Senhor diz-nos o que é que nós temos que dizer. Essa é a grande diferença, não? De ter uma palavra da parte do Senhor ou de vir aqui dar uma palavra, não é? Diz: tudo o que eu te disser, tu dirás. Versículo 8 diz assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a sua mão, tocou-lhe na boca e disse: agora eu pus as minhas palavras na tua boca, não é? Vê, eu te ponho hoje sobre as nações e sobre os reinos, para que arranques, derrubes, destruas e arruínas, e para que edificares e plantares, não é? Ou seja, dele pôs este ministério, tocou-lhe na sua boca, pôs as suas palavras na sua boca, o Senhor falava através dele e diz: não temas. Ele como é que se via? Eu não consigo fazer isto, eu não sei falar sequer, como é que eu vou poder sequer estar a ensinar, como é que eu vou... Não, eu vou pôr as palavras na tua boca. Eu é que sou o que estou contigo. A única coisa que não tens de ter é: não temas. Não é? Que estas palavras são muito importantes. Este não temas, bem ao largo da Bíblia, não é? Não temas. Porquê? Porque o temor das situações às vezes nos leva a isto. O temor... o amor perfeito diz: tira fora o medo, mas o temor paralisa o homem, o temor paralisa, este temor ante as situações paralisa. E o Senhor está a dizer: quando nós perdemos a perspectiva, quando nós esquecemos daquele que nos livrou, aquele que nos capacitou, aquele que nos deu vida, aquele que nos limpou, aquele que nos pôs ao seu serviço, nos pôs no ministério, então sabes o que é que começam a vir à nossa vida? Temores. É logo a primeira coisa que vem. Quando uma pessoa perde a perspectiva, entra lá a amnésia de quem é o Senhor, quem nos livrou, então a primeira coisa que vem é temores, não é? Quando entram os temores, uma pessoa começa a duvidar do sentido da oportunidade de Deus. Começamos a duvidar se realmente Deus se estamos a fazer o correto, se estamos no sítio correto, se isto é tal, o que é que eu vou fazer com a minha vida. Começamos a duvidar. Tudo isto que para nós era a nossa bandeira, agradecimento, graças, tal, não sei o quê, de repente converte-se num medo constante, não é? Ele diz aqui o Senhor: não temas, porque eu sou contigo para te livrar, eu vou te livrar. O Senhor promete, é uma promessa de Deus para a nossa vida, não é? E podemos dar testemunho, sair aqui, dar testemunho que levamos anos a caminhar, vamos 20 e tal anos a caminhar, uns 20 e tal, não sei o quê. O Senhor livrou-nos ou não? Sim, irmãos, livrou-nos ou não? E tivemos situações difíceis. Alguns não sabem da história pessoal de cada um, mas
tivemos situações difíceis, metiduras de pata tremenda, tal, e o Senhor livrou-nos daí. O Senhor livra-nos, porque Ele é o Senhor, Ele nos escolheu, é graças a Ele que estamos aqui, não é? Graças a Ele estamos aqui. Versículo 17 diz assim, vamos a saltar: cinge os teus lombos. A única coisa que temos que fazer, ele está a animar o profeta e diz, a única coisa que tens de fazer, sabes o que é? Estar preparado. Cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo, diz, o que eu te mandar, e não te espantes diante deles, não tenhas medo diante das situações, diz, ou eu farei com quê? Se nós temos medo das situações, se nós deixamos que este temor nos invada, ele está a falar ministerialmente, não é? Por o trabalho que ele tinha que fazer de predicar, de ensinar, já vamos a ver aí. Se nos deixamos influir por a gente, não é? Pelo ambiente, se começamos a ter medo, sabe o que é que o Senhor diz aqui? Não te espantes diante deles. Por outras palavras, não lhes tenhas medo. Diz, ou eu farei com que temas, que na sua presença. Eu farei com que temas na tua presença, com que vivas com este temor. Não é? Não temas, não deixes de confiar em mim. Eu sou o que estou contigo a ajudar-te dia atrás dia. Eu prometi e eu vou o quê? Cumprir, e vou pôr as palavras na tua boca e vocês vão ensinar o meu povo, que esse é o nosso trabalho. Vamos ver aqui mais à frente. Versículo 18 diz, eu te pus por cidade que fortificada. Os crentes, os cristãos verdadeiros são como esta cidade fortificada. Diz, pus como cidade fortificada por coluna de ferro, não uma coisa que se pode manipular, que se pode mover facilmente. Não. Ou seja, cidade fortificada, coluna de ferro e por muros de quê? De bronze. Sabes porquê? Ainda que venham, a ideia aqui dos muros de bronze é quando vêm os problemas e batem, e batem, e batem, e batem na nossa vida, não nos podem mover. Não nos podem mover. A ideia é esta, muro de bronze. Muro de bronze contra toda a terra e contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Versículo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porquê? Porque eu sou o quê? Contigo. A força não está em nós. Não fazemos o que fazemos porque somos os maiores. Sem o Senhor, éramos o que éramos quando chegámos aqui. Graças ao Senhor, somos o que somos ao dia de hoje. Não é? Agora, se nós nos esquecemos, se nós nos abandonamos, Ele disse, vamos temer, vamos ser pessoas que vivem com este temor. Temor da gente, temor das circunstâncias, temor do que é que vão pensar, o que é que vão dizer. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te quê? Para te livrar. Eu estou contigo para te livrar. E agora vamos aqui ao capítulo 15. Então esta era a promessa que Jeremias recebeu. Como Jeremias, muitos de nós recebemos também uma palavra do Senhor, a cada um ao seu tempo, agarramos-nos a ela e começamos a caminhar por fé e hoje em dia ainda estamos aqui. E ou seja, nada me daria mais satisfação do que ver que mais gente também, não? Ou seja, tem uma palavra do Senhor e entrega a sua vida e começa a caminhar com Ele, não é? Mas aqui o que é que passou aqui no capítulo 15? Com o passo do tempo, olha como é que este profeta que tinha esta palavra do Senhor, que o Senhor tinha posto as palavras na sua boca, tinha sido tocado por o Senhor, olha como é que ele começa a dizer. No versículo 15, capítulo 15, versículo 15. Tu, ó Senhor, diz, tu, ó Senhor, me conheces, lembra-te de mim, visita-me, vinga-me dos meus perseguidores. Sabes o que é que Jeremias está aqui a dizer? Está-se a queixar, como que o Senhor não estava a atender. O seu trabalho que ele estava a fazer, o seu ministério era tão difícil, tão complicado, e que ele se sentia perseguido, sentia tal, e tinha esquecido deste capítulo 1, desta promessa que ele tinha, não é? De repente, vê-se aqui o profeta do Senhor, sabes o quê? A queixar-se. Diz, não me arrebates pela tua longanimidade, sabe que por amor, ele a dizer aqui, olha este versículo aqui, sabe que por amor a ti tenho sofrido o quê? Afronta. Diz, olha que estamos a padecer estas coisas, como se estivéssemos a queixar ao Senhor, Senhor, quando é que tu te vais vingar? Quando é que tu te vais vingar desta situação, pelo mal que esta gente me está a fazer? Tu sabes que eu estou a passar por isto, porquê? Porque eu estou a servir-te a ti, como mandando
oh Senhor, sabes que eu estou a passar por esta situação por amor a Ti, por servir-te. Versículo 16. Achadas as Tuas palavras, logo as comi, e elas foram deleite e alegria ao meu coração, pois pelo Teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jamais me assentei na roda dos que se alegram. Aqui, se lemos isto devagarinho, esse é outro efeito, não? Quando uma pessoa perde a perspectiva do Senhor, perde esta amnésia. Sabes o que é que ele estava a deitar em falta aqui? Diz, jamais me sentei na roda dos que quê? Dos que se alegram. Diz, claro, o chamado de Isaías é que não te vais sentar ali com eles. É que, não, ou seja, o santo não tem que se misturar com o profano. Não, essa vai ser, é o nosso chamado, o Senhor chamou-nos a Ele, ou seja, não há comunhão nenhuma entre a luz e as trevas, não há nem deve de haver, ou seja, não deve de haver. Então o que é que Ele está aqui a dizer? Senhor, eu não me assentei na roda dos que se alegram, nunca com eles me gozei. Por outro lado, até parece que está como a queixar-se a dizer, sentimos falta de estar com gente alegre. Não? Gente que tem cispa, isto é muito aborrecido, é muito duro. Sabes que eu não participo destas coisas. Diz assim no versículo onde íamos mais, no versículo diz, por causa da tua mão me assentei em quê? Em solitário. Senhor, tu sabes que nossa vida é difícil, nosso trabalho é difícil, sabes, estamos aqui, não podemos isto, não podemos aquilo. Parece que estamos isolados, não, do resto do mundo. Era o que ele estava a dizer aqui. Me sentei em solitário, pois me encheste de indignação, não é? Versículo 18. Porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida dolorosa é incurável? Ou seja, o que era um privilégio para ele, estar a servir ao Senhor, tudo era aqui, tudo eram quê? Complicações, tudo eram queixas, tudo eram... Já tinha perdido a cispa, já não cumpria o seu ministério com tanta efusividade, não? Com tanto gozo, tudo eram problemas. Diz, porque dura a minha dor continuamente, a minha ferida dolorosa e incurável? Diz, serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como as águas inconstantes? Está a dizer ao Senhor, tu que és a fonte da água viva, serias para mim, diz, como algo que não... como as cisternas rotas, por dizê-lo de outra maneira, porque ele fala aqui no seu livro com o Senhor como as fontes de água viva. Vamos a ver, não é? Serias para mim como águas inconstantes? Por outras palavras está a dizer, tu que tens o poder, tu que és fontes de água viva, tu que tens o poder, não me vais ajudar? Não me vais ajudar a mim? No versículo 19, e o Senhor lhe responde a ele, e esta palavra, oxalá, toca a nossa vida. Diz assim, portanto, diz o Senhor escutou a sua queixa, escuta as nossas queixas, então diz o Senhor isto. Portanto, diz o Senhor, se tu que, diretamente, então, mas o profeta já não se tinha arrependido? Era salvo, não era salvo? Qual é que era a posição dele? Sim, era salvo, era um cristão, era um crente, já levava anos no ministério a caminhar, mas durante este processo, durante o tempo, tinha-se esquecido do capítulo 1. Tinha esquecido quem era aquele que o capacitou. Tinha esquecido quem era aquele que o livrou. Tinha esquecido quem é que era aquele que o pôs no ministério. E então começou-se a queixar dele como que não sentia a ajuda do Senhor na sua vida. E então o Senhor diz-lhe, sabes o que é que tens que fazer? Sabes o que é que nós temos que fazer se estamos assim? Arrepender-nos. Arrepender-nos. Diz, se tu te arrependeres... Então, o que é que ele tinha que arrepender-se? O que é que o profeta Jeremias tinha que arrepender-se? Justamente deste tipo de atitudes, não é? Justamente de estar a queixar-se do Senhor, de albergar dentro da sua vida este tipo de queixas, este tipo de insatisfação em contra o Senhor. Se te arrependeres, diz, eu te farei quê? Voltar. Se te arrependeres, eu te vou pôr outra vez no teu lugar, para que faças o que eu quero que tu faças. Se te arrependeres, eu te farei voltar e me quê? E me servirás. Porque ele pensava, essas palavras dão um certo sentido, não? E para nós, aplicando a nós, porque às vezes podemos cair no erro
de estar assim a queixar-nos constantemente disto, daquilo, do outro, das circunstâncias, das situações que passam à nossa volta, deste, daquele, do responsável, de quem seja, e poder pensar que estamos a servir ao Senhor. Então, o Senhor diz a Jeremias: se te arrependeres, eu te farei voltar. Diz: e me quê? E então vais-me servir. Mas vais-me servir como eu quero que sirvas. Não à tua maneira, não como tu vês as coisas, senão como eu quero. Porque eu te chamei, porque Ele nos chamou para cumpras o ministério que eu quero que cumpras, não é? Diz: e se apartares? Então, a primeira coisa é isto: se te arrependeres, eu te farei voltar. Não é? Eu estou seguro que todos nós, esta manhã, teremos alguma coisa que temos que arrepender-nos, sem exceção. Eu te farei voltar e me servirás. E depois a seguinte coisa, sabes o que é? Se apartares o precioso do vil, então, se conseguirmos sacar da nossa vida o vil, o que não é de Deus, este desagradecimento, esta queixa, e conseguimos ficar com o precioso, que é a sua palavra, a sua promessa, diz: então, e somente então, serás-me quê? Serás como a minha quê? A minha boca. Serás o meu porta-voz. Somente então é que vamos poder ser porta-vozes do Senhor. Uma coisa é sair aqui e compartilhar do que seja, outra coisa é ter uma palavra da parte do Senhor, que o Senhor sussurra. Há versículos que diz: tu de madrugada me despertas, Senhor, e me inspiras. Quem nos desperta? O Senhor mesmo nos faz despertar, faz levantar da cama e nos inspira. Lemos a sua palavra e somos inspirados por ela. Uma coisa é sair aqui a compartilhar, outra coisa é ser como a minha boca, ser o meu porta-voz, não é? É totalmente diferente, não é? Então, servirás, primeira coisa, arrependimento. Diz a segunda coisa, apartar o vil, tirar essas coisas da nossa vida, então seremos o seu porta-voz. E depois diz outra coisa bonita aqui, que é: tornem-se eles para ti e tu não te convertas a quê? A eles. Ou seja, nós, como esse muro, como essa coluna, como essa parede fortificada, temos que influir na gente, e a gente tem que se converter ao Evangelho e não ao contrário. O problema é que as situações eram tão fortes que ele tinha sido afetado por essas coisas, então estava a começar a baixar os braços, não é? Graças a Deus que o Senhor nos ajuda a sair daí, não é? E então, diz assim no versículo, onde é que eu ia? No versículo 19, não é? Tornem-se eles para ti, mas tu não te voltes para eles, não te deixes influenciar. É uma coisa que nós temos de ter cuidado, que não nos deixemos influenciar, não te deixes influenciar. Manter esta posição, este muro fortificado. Venham as situações, venham os problemas, venham as tentações, e nós estar nesta posição firme, não é? Para quê? Para poder cumprir com o que o Senhor quer que a gente faça, não é? Qual é que é o trabalho dos profetas, dos sacerdotes daquele então? Não me esqueça, o Luís mete aqui rápido. Luís, mete aí, por favor, Ezequiel 44, 23. O que é que ele tinha que fazer? O que é que nós temos que fazer, não é? Como responsáveis da obra, como líderes, como crentes que somos, como gente que acredita no Senhor, qual é o nosso dever? Agora perguntamos, o que é que nós temos que fazer? 44, versículo 23, Ezequiel. Vamos só ler 2 versículos rápido. Avançamos. 23. Diz: está a falar dos sacerdotes. Está a falar dos sacerdotes. E olha qual era o trabalho deles. E ao meu povo, o que é que tem que fazer? Ensinarão. Ao meu povo, ensinarão. Sacerdotes, em 1 Pedro, diz que somos uma nação santa, não é? Sacerdotes para o Senhor. O que é que são os sacerdotes? Ministram, andam na presença do Senhor, recebem diretamente dele com o ministério e ensinarão o povo a distinguir entre o quê? O santo e o profano. E o farão discernir entre o povo, diz, o que é impuro e o que é impuro. É bonito isto, não é? Ou seja, ensinar, ou seja, se estamos alinhados com Deus, o Senhor vai nos dar com quê para poder ensinar o povo a discernir o que está correto e o que não está correto, não é? Em Levítico 10,
Levítico 10, e já vamos avançar. 10, Levítico 10, no versículo 8. Isto também vai ser. E falou o Senhor, diz a Arão, dizendo: quem era Arão? Pois aí está, pois, chefe dos sacerdotes, não era Arão e a sua família, a sua descendência. Versículo 9, Luís, vamos até o 11. Diz: não bebereis quê? Diz a ele: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem os teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais, e este será um estatuto perpétuo entre as vossas gerações. No versículo 10 diz: e para fazer diferença, entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Versículo 11 diz: e para, olha o que é que diz, bonito este versículo, e para quê? Ensinares a Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pelo meio de quê? De Moisés. Mas primeiro de tudo eles tinham que estar com a mente clara. Diz: não bebeis vinho, não bebeis nenhuma bebida, nem vocês, vossos filhos, para poderes discernir vocês mesmos, primeiro pela nossa vida. É a primeira coisa. A Bíblia em Efésios, no capítulo 5, versículos 17, 18, o que é que diz? não vos embriagueis com quê? Com vinho, porque traz dissolução, antes bem ser cheios do quê? Do Espírito Santo. No versículo antes diz: para que podamos compreender qual é a boa vontade do Senhor. Podemos compreender qual é a boa vontade do Senhor. A ideia aqui do vinho, quando fala em Efésios aqui, tem que ver com domínio. Não vos embriagueis com vinho. Porquê? Porque não podemos embriagar-nos com vinho? Porque o vinho controla-nos. Então não podemos ser controlados com outra coisa. Se nos deixamos controlar com outra coisa que não seja pelo Senhor, perdemos a capacidade de discernir primeiramente na nossa vida o que está bem e o que está mal, e perdemos a capacidade de dizer a outros o que está bem e o que está mal, de ensinar a outros. Perdemos a nossa posição que o Senhor quer para que nós desejamos, para poder levar a cabo o nosso trabalho, não o nosso ministério. E agora queria ir aqui no capítulo 17, também de Jeremias, onde nós estamos. É bonito isto para ensinar, não deixemos controlar por estas coisas, não é? A ideia é isto, não ser controlados por outra coisa que não seja o Senhor. Porquê? Porque senão não vamos ter capacidade de discernir o que está bem e o que está mal. Não vamos ser capazes de ver, não vamos ter esta percepção espiritual para ver o que está bem. Nós, na nossa mentalidade, pensamos que sim, o que estamos a fazer está bem, os passos que estamos a dar está bem, o caminho que tal na nossa... Mas o que é que ensina a Bíblia? Não, há caminho que ao homem parece que é direito, mas no final leva à morte, não há destruição, não há uma morte espiritual, a um afastar-se do Senhor. Porquê? Porque, bom, pois ao final uma pessoa esquece, não, daquele que o salvou, que lhe deu vida, não é? Então aqui no capítulo 17, no versículo 6, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no quê? No homem, e que põe e que faz da carne o seu braço. Não? Maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço, a sua força, não é? Que confia, está lá? Diz, maldito homem, há como uma maldição aqui, sabe? Maldito homem, porquê? Olha no versículo 5, estamos no versículo 5, Luís. Versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem confia no Senhor e faz da carne o seu braço. E olha a continuação do versículo: e cujo o seu coração se aparta de quê? Do Senhor. Parafraseando isto, explicando isto de uma maneira fácil, quando pomos a nossa confiança em nós mesmos, quando nos estribamos em nossos próprios pensamentos, quando fazemos as coisas sem considerar a Deus, sem considerar a sua vontade para a nossa vida, ao momento o nosso coração se aparta do Senhor. Diz, maldito o homem, confia no homem, que faz da carne o seu braço, e cujo coração, a consequência disso, o que é? E cujo coração se aparta de quem? Se aparta do Senhor. Às vezes dizemos, não se pode, temos muitas palavras para justificar as nossas ações, não é? Mas sempre devemos
ter em conta aquele que nos salvou e qual é que é a sua vontade para a nossa vida. Ele, esse homem, será como um arbusto de ermos. Diz, não verá prosperidade quando ela vier, não a vai ver na sua vida. Diz, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então diz assim no versículo 7, a contrapartida é esta, diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Abençoado esse homem. Diz, quando nós pomos a nossa confiança no Senhor. Porquê? Porque para ele há uma promessa. Diz, ele será como a árvore plantada junto às águas e estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, quando vem os problemas, quando vem as situações. Está confiado, não tem medo, não é? Diz, as suas folhas são sempre quê? Verdes, sempre tem vida, sempre tem esta vitalidade. Não é? Porquê? Porque recebe vida de o Senhor, diretamente. E no ano da sequidão, quando vem o tempo da seca, quando vem o tempo dos problemas, diz, não se perturba e nem deixa de quê? De dar fruto. Então, um crente, um cristão verdadeiro, uma pessoa que agrada a Deus, esta é uma promessa para ele. Se estamos confiando no Senhor, se não sofremos de amnésia, se temos bem presente se contamos com o seu conselho para a nossa vida, se andamos como Ele quer que andemos, diz, não vamos ter problema porque nunca vamos a deixar de dar fruto. Se alguém ou algum dos presentes não estamos a dar fruto em alguma área da nossa vida, temos que examinar-nos porque não tem tanto a ver com o Senhor, só tem mais a ver com quê? Conosco. Igual temos que parar, arrepender-nos, entresacar o vil do precioso, o impuro do puro, voltar outra vez a sentar-nos do Senhor, porque a promessa é esta, não é? Então diz assim, então, mas como é que o homem pode, como é que nós podemos cair, como é que Jeremias pode cair nesta coisa, não é? Sendo um profeta de Deus, ungido, inspirado por o Senhor, como é que nós podemos, depois de ter estado na nossa vida velha, depois de ter fracassado, depois de ter tido tantos problemas, o Senhor ter-nos libertado, ter-nos de alguma maneira lavado, não sei, aberto os olhos em muitas áreas da nossa vida, como é que nós podemos voltar outra vez a fazer o mesmo erro? Infelizmente o ser humano é dos seres criados que volta a tropeçar 2 vezes e mais na mesma pedra, não é? Porquê? Por a nossa própria cabeça dura. E sabes porquê? O versículo 9 explica, diz, enganoso é o quê? É o coração. Aí é onde está o problema, o nosso coração. Enganoso é o coração mais que todas as coisas. E é incorrigível quem o conhecerá. Às vezes dizemos, não, eu sei. Olha, eu sinto, mas tu não sabes de nada. Há um tema bíblico que se chama, eu estava a falar esta semana aí com o Ricardo, na oficina, que se chama o desconhecimento próprio. Este passava, sabes quem é Pedro? Senhor, eu vou contigo até ao final, não te preocupes. E o Senhor estava a dizer, tu, antes de canto do galo, já me negaste. E ele, não, eu vou para... Eu não vou cair, não, eu sei, eu vou para ali fazer isto, aquilo, o outro e tal. Se o Senhor permite, viveremos. E faremos e tal. Isso é uma coisa importante e devíamos buscar. Não? Vemos o apóstolo Paulo, uma pessoa madura sempre diz isto. Se o Senhor permite, vais a ver na Bíblia, buscas, se o Senhor permite, vais ver várias vezes eles a dizer, se o Senhor permite, iremos ter com vocês e iremos tal. Se o Senhor permite, sempre, as pessoas maduras, sábias, sempre têm este cuidado, não são, se o Senhor permite, então iremos, faremos. Diz, o Senhor, onde é que está? Enganoso é o coração, mas quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provavelmente isso para dar cada um segundo os seus caminhos. E depois, claro, cada um, aqui há uma recompensa. Ninguém está a passar o que estamos a passar por culpa de ninguém. Diz, eu, o Senhor, é que dá. Porque, diz, versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Esquadrinho o coração de quem? O meu, mas também o vosso. O meu esquadrinha, mas também o vosso. Eu esquadrinho o coração e provo a mente. Ponho-vos à prova, a ver como é que vocês estão a pensar, o que é que diz. E isso para dar a cada um. E faço isso para quê? Para dar a cada um, segundo os seus, quê? Os seus caminhos, segundo as decisões que está a tomar. Diz, e segundo o fruto das suas ações.
No versículo 13, vamos a saltar, diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixam. Então aqui há um perigo, não é? Porque havia gente que não queria seguir ao Senhor e o deixava, apesar de ter conhecimento, apesar de escutar a mensagem, apesar de vir a uma reunião, a outra reunião, ainda estão com uma posição dura, não é? Não querem receber esta graça que o Senhor está a deixar, esta vida que o Senhor está a tratar de oferecer. Diz: Senhor, ó Senhor, a esperança de Israel, a sua única esperança, diz: todos os que te deixam serão quê? Envergonhados. Todos os que te deixam serão envergonhados. Enquanto, em contrapartida, no Novo Testamento, diz: que é que diz? Todo aquele que crê em ti não será quê? Não será desilusionado, não será envergonhado. Porque vamos a ter então a grande tentação, e diz: como é que é possível, sabendo estas coisas, e mesmo assim ainda tomar certas decisões e ir assim ao louco? Porque enganoso é o coração mais que todas as coisas. O problema não está aqui, nem neste, naquele, no outro, está em nós. Não, temos que atacar o problema onde é, não é? O problema nosso, o problema teu, está no teu coração. Aí é que se alberga a guerra, aí é que nos sentimentos do que um sente, do que um pensa, não é? Então qual é que é a saída? E é bonito estes versículos, olha o que é que diz: os que se apartam de ti serão escritos. Sabes onde é que serão escritos? No pó. Vem o vento e os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, que é a fonte de quê? Das águas vivas, não é? Que bonito é isto, não é? Abandonaram as fontes de águas vivas. Agora, deixar-vos estar aí, Luís, capítulo 2, versículo 13, e este foi o mar do povo. Este foi o erro do povo, e este é o erro que muitos de nós, ao dia de hoje, ainda estamos a cometer, infelizmente. E é um erro constante, não? Que podemos ver com mais frequência do que queríamos. Capítulo 2, versículo 13. Este era o problema do povo, queres ver? Porque o meu povo fez duas quê? Maldades. Duas maldades fez o povo. A mim me deixaram, primeira, o manancial das águas vivas, e cavaram cisternas quê? Rotas, que não retêm o quê? As águas. Ou seja, duas coisas fizeram mal ao povo. Deixaram o Senhor, não quiseram escutar os profetas, diz o Senhor, desde sempre eu mandei a minha palavra através dos profetas e vocês não a quiseram ouvir. Primeira coisa, deixaram o Senhor, não quiseram saber nada das coisas de Deus, não é? E a segunda coisa, para ainda complicar mais a situação, sabes o que? E qual é que é a tendência do homem? Quando o homem abandona, o ser humano começa a querer abandonar o Senhor, começa a cavar cisternas, a buscar soluções, a buscar maneiras para tentar reter a água de alguma coisa, para tentar, vou fazer isto, tenho este plano, vou fazer aquilo, vou trabalhar, vou para aqui, vou para... Cisternas rotas que não retêm as águas, que nunca vão poder dar-nos o que o Senhor nos dá. Entendemos o que quer dizer isso? Trocamos um manancial de águas vivas, uma fonte que jorra, como dizia o Mário, que jorra constantemente, uma vida no Espírito, um nascer de novo, um aceitar a Cristo, uma vida onde não somente tu tens para ti, mas não tens para oferecer, porque jorra essa vida, que o Espírito Santo aí funciona como um chafariz. É o chafariz, é o que dá esta água viva, é o que faz fluir esta vida espiritual, e trocamos a vida que Deus está a oferecer pelas estas cisternas rotas, não é? Então no versículo 14 a solução está aqui, olha que palavras mais bonitas, diz assim, então diz o Jorge, então mas o que é que nós temos que fazer? Se tu te identificas com o versículo 13, mete o versículo 13, se nós nos identificamos hoje com o versículo 13, que estamos a deixar o Senhor e estamos a cavar cisternas rotas, poços que não retêm a água, não é?
buscar soluções. Se nós somos destes, a solução está aqui. É porque temos um problema. Onde é que está o mal? Onde é que está a doença espiritual? No nosso coração, não é? Dele saem os pensamentos, os sentimentos, dele mana a vida. Por isso diz a Bíblia, sobre toda a coisa guardada, guarda o quê? O teu coração, porque dele mana a vida. Aí é onde é que nós temos que ter atenção, não é? Então, versículo 14, olha o que é que o profeta diz. Cura-me, ó Senhor, e serei quê? Cura-me, Senhor, ajuda-me com esta situação, ajuda-me a sair desta situação. Não sabemos o que é que vai ser amanhã, sim sabemos o hoje, o que temos agora aqui presente, não é? Há gente que está com estas situações, arrastando problemas toda a vida, com situações e tal, não sei o quê. Podemos decidir não confessá-las ao Senhor ou confessá-las, mas de qualquer das maneiras o Senhor já o sabe. Ainda que não abrimos a boca, diz o Senhor sonda os corações, Ele pode ver, é omnisciente. Ainda que nós não abramos a boca, ainda não tal, que a vergonha o temor nos cubra, nos atemorize, não nos queira deixar que se rompam as correntes, não é? Para poder ser livres espiritualmente, mas o Senhor já o sabe como queira, o Senhor não nos pode enganar. Ele está à espera que nós façamos esta oração: Senhor, cura-me, ó Senhor, e serei quê? E serei curado. Porquê é que ele está a dizer isto? Porque sabia que o único que podia curá-los da doença espiritual que eles tinham, do pecado, era o Senhor. Tu tens um problema num dente, onde é que vais? O osteopata? Onde é que vais? Onde é que vamos? Quando temos um dente que nos dói, onde é que vamos? Ao dentista, não? Quando tens um problema das costas, onde é que vais? Ao osteopata, ou não sei, ou tal. Ou quando tens um problema do coração, cardiovascular, onde é que vais? Vais dos implantes capilares? Ou seja, não... Ele sabia, Senhor, Tu és o único, parafraseando o que está a dizer, Senhor, Tu és o único. Cura-me, Senhor, cura-me. Essa foi uma oração que eu creio que muitos de nós fizemos um dia: Senhor, cura-me. E se calhar hoje temos que a fazer outra vez, porque se calhar estamos como Jeremias, lá estou eu com Isaías, que necessitamos de arrepender-nos. Senhor, cura-me, Senhor, tira isto da minha vida, ajuda-me a intersacar o vil do precioso, Senhor, eu quero estar bem, eu quero ser um porta-voz Teu, eu quero escutar diretamente da Tua boca o que Tu queres que eu ensine ao povo, e primeiramente ser capaz de discernir a minha própria vida. Não quero embriagar-me com outras coisas, não quero estar embriagado com as coisas deste... Não, eu quero estar centrado em Ti. Porquê? Porque quero ser útil nas Tuas mãos. Cura-me e serei curado, salva-me e serei quê? Salvo, diz, pois Tu és o meu louvor. Não? Que bonito. Eu queria, já para terminar aqui, em João capítulo 4. João capítulo 4. Qual é que era o problema que eles tinham? É que abandonaram o Senhor e estavam a cavar cisternas rotas que não retinham a água, não é? Então aqui em João capítulo 4 diz assim, versículo 10, Jesus aqui a falar com a mulher samaritana. Já vemos o discurso e tal, não sei o quê, a história, já mais ou menos conhecemos. No versículo 10, Jesus diz-lhe assim, respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras o que está a ser oferecido hoje, diz, e quem é aquele que te pede, diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias. Se pudéssemos entender qual é o dom de Deus, o que é que Ele está a oferecer-nos à nossa vida, para nós, não é? Essa dádiva de Deus, que é Cristo, a maior dádiva que Ele... Não há, ou seja, não há maior amor, em João 3,16, não há maior expressão de amor, não há maior dom dado ao homem que é o Senhor mesmo. Diz, tu lhe pedirias, tu não estarias a resistir, tu lhe pedirias. Não estarias a debater com ele, quem tem a corda, quem não tem, Senhor, isto. Tu lhe pedirias e Ele te daria água viva. E esta água viva não é somente para alguns, é para todo aquele que tem sede. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão quê? Saciados. Quem lhe dá água viva? O Senhor mesmo.
o Senhor mesmo dá no versículo 13. E a mulher continuava aí a debater, então, mas não tens corda, não sei o quê, não sei o que mais. E no versículo 13 o Senhor diz-lhe assim: respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber desta água, aí está a falar do poço, não é? Dessas cisternas rotas, da água material que este mundo pode oferecer, diz, todo aquele que beber desta água tornará a ter quê? Sede. Nunca vamos a estar cheios. Nunca vamos a estar cheios. Agora diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá quê? Nunca mais terá sede. De veras, a água que eu lhe der, se fará nele como uma fonte que jorra para quê? Para a vida eterna. Diz, já não vais ter que vir buscar cada dia, senão dentro de nós vai haver esta fonte, não é? Que jorra para a vida eterna. Já não vamos voltar a ter sede, já não vamos a ter necessidade de andar a encher-nos com outras coisas, não é? Vamos ficar com esta água. Se entenderes, não é? Tu lhe pedirias, não é? A oração de Jeremias, cura-me e serei curado, salva-me e serei quê? Salvo. Dá-me essa água, Senhor. Assim queria terminar esta reunião, não é? Com estes versículos. Tinha mais para compartilhar, mas não dá mais o tempo. Ter isto presente, não é? Não fazer os mesmos erros que o povo estava a fazer, não é? Porque podemos vir aqui muitas vezes. A gente veio aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, escutou tal, mas sempre comete o mesmo erro. Abandona o Deus e vai cavar cisternas rotas. Sempre, vai detrás das cisternas rotas. E o que é que passa com isto? Sempre acaba por voltar outra vez, cheio de sede. Mas não é capaz de ver que temos acesso à fonte da água viva. Quem beber desta água jamais vai ter sede. E vais a experimentar o dom da vida, que é o mais bonito que podemos experimentar, não é? O dom da vida. Ok? Pronto, que o Senhor os abençoe a todos. Pedir-lhes também da gestão da plataforma. Um bom domingo para todos e continuamos a reunião.